Boa noite, igreja. Que a misericórdia, a graça do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Amém? Salmo 100. É um salmo que aprendi muito na versão mais antiga e que me simpatizo mais com essa versão mais antiga, mas nós vamos ler na versão dos irmãos e depois até vou dar uma olhada numa versão antiga para vocês. Salmo número 100. Salmos número 100, amém, irmãos? Diz assim: aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Leia o verso 2. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Eu vou ler na outra versão que eu gosto mais. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelha dos seus pastos. Entrai pelas suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração a geração. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer por tua fidelidade, por tua bondade, por tudo aquilo que tu representas para nós. Te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua paz e pelo teu grandioso poder que tudo controla e tudo governa. Nós nos colocamos agora nas tuas mãos. Fala ao nosso coração. De maneira nenhuma eu venha, como pregador, atrapalhar a tua palavra e que a tua palavra flua no coração das pessoas que aqui estão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós sabemos que Deus verdadeiramente nos ama. Ele é um Deus que nós temos experimentado todas as suas dádivas em nossas vidas. Nós sabemos que Ele chegou ao ponto de entregar a sua vida por nós. Diz um texto conhecido e famosíssimo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que esse Deus tem tido uma paciência enorme conosco. É um Deus que o seu cuidado nos faz acreditar que todas as manhãs nós vamos renovar as nossas forças, porque todas as manhãs as suas misericórdias se renovam em nossa vida. Mas a questão desse salmo é que ele nos chama a uma postura diante de Deus. O que fazer com alguém grandioso como ele? O que fazer da minha parte para com esse Deus em relação a todo esse amor depositado por mim? O salmista nos convida a meditar sobre isso, e é sobre isso que nós queremos conversar com os irmãos nessa noite. Ou seja, como é que eu posso revelar meu amor a Deus? Como eu posso retribuir isso para com Ele? E a minha manifestação de amor
que eu tenho para com esse Deus me chama a celebrar esse Deus. Ou seja, eu preciso declarar o meu amor por Ele. Isso tem muito a ver com o nosso sentimento que nós muito conhecemos, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus e a sua igreja é um relacionamento de amor. Nossos pastores estão celebrando casamentos. Eu não sei se eles vão usar esse texto ou não, mas vai acabar chegando uma hora em que vai falar a respeito da pessoa de Jesus como noivo e a noiva que representa a igreja. Então, esse relacionamento de noivo com a noiva, Jesus com a igreja, nos faz um pouco mais eficientes na hora de traduzir o relacionamento nosso para com Deus. Eu não posso acreditar, mas você sabe que existe. As pessoas acabam dizendo que amam a Deus, mas não declaram o seu amor para Ele. Nós às vezes somos meio que tímidos para declarar o nosso amor para Ele. Eu queria fazer um teste com você agora nessa noite. Eu queria que você dissesse assim: Deus, eu te amo. Foi bom, hein? Mas você reconhece que pode ser melhor? Vamos repetir? Mas melhor do que antes. Deus, eu te amo. Essa declaração pode parecer às vezes, e pode soar ao ouvido de alguém dizendo assim: mas que bobagem, traga a palavra, nós queremos ouvi-la. Mas essa atitude de declarar a Deus o nosso amor, nós não precisamos fazer somente assim. Nós acabamos por fazer essa declaração de tantas outras maneiras. E é sobre essa maneira que eu queria conversar com você. O texto começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Celebrar é manifestar sua alegria com Deus, pelo que Deus é e não pelo que Ele pode te dar. Nós somos tentados muitas vezes em nossas orações a fazer 1 minuto de agradecimento e nós fazemos 10 minutos de petições. Orar mais do que 11 minutos talvez não seja uma prática muito corriqueira para algumas pessoas. Mas amar a Deus, declarar o nosso amor a Deus, nós normalmente não estamos acostumados a fazer. Nós viemos aqui à igreja, nos relacionamos bem um com os outros, mas na hora de orar, nosso agradecimento é muito pequenino. E as nossas petições são bem grandes. Há uma lista muito grande que nós podemos fazer. E o Deus, no Salmo 100, Ele nos exorta a pensar assim: será que você pode celebrar com júbilo? Celebrar com júbilo é se aproximar graciosamente diante de Deus, é manifestar nossa alegria para Ele, é dizer do nosso contentamento, é buscar a expectativa de estar com Ele, e quando encontrá-lo, dar um forte abraço em Deus, e dizer: Deus, eu te amo, eu te agradeço pelo que Tu és, e não pelas coisas que Ele me fez. Nós normalmente, no uso entre a figura marido e mulher, às vezes os maridos são difíceis de dizer para a mulher, na verdade, eu te amo. Algumas pessoas têm uma facilidade maior de dizer isso. Essa coisa do homem poder dizer para a mulher, eu te amo, e da mulher dizer para o seu marido, eu te amo, parece que eu estou exagerando, mas você sabe que às vezes o dia passa e nós não declaramos para a nossa amada, ou o nosso amado, com as mulheres, essa frase bem curtinha: marido, eu te amo. Esposa, eu te amo. Amém, irmãos? Ou eu estou falando alguma coisa que é errada? Nós não temos muito essa prática de declarar esse amor. Não temos a prática de orar juntos. O nosso curso Casados para Sempre nos encoraja a orar juntos. Mas muitas vezes nós sequer oramos juntos. Às vezes você chega em casa e a esposa já dormiu, ou vice-versa. Deus nos chama a tomar uma postura diante dEle, uma postura de celebração. Irmãos, ninguém nesses casamentos que os pastores foram, estão lá com sono. Nenhuma das pessoas que estão lá estão assim como se estivessem alheias ao casamento. O noivo está feliz, está tremendo, a noiva está tremendo, o dia vai ser tremendo, a noite vai ser tremenda.
E o nosso pastor vai estar tremendo, querendo terminar o casamento e voltar aqui para a celebração das 8 horas. Celebrar a Deus com júbilo. Nós precisamos pensar no quanto nós não temos celebrado a Deus com voz de júbilo. Porque a voz de júbilo nos impulsiona a falar de algumas coisas mais próximas de nós. A voz de júbilo nos impulsiona a pensar efetivamente a respeito da minha alegria de estar aqui nesse lugar. Em Apocalipse capítulo 2, diz que não tendo medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Uma das coisas que Deus nos convida a celebrá-lo com júbilo é celebrar a fidelidade que Deus tem conosco. Você já imaginou o quanto Deus tem sido fiel com a gente? O quanto Ele tem sido fiel para conosco, para falar assim: olha, mesmo que você não tenha me amado devidamente, eu estou amando você. 2 Timóteo capítulo 2,13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é tremenda, e esse Deus é tão grandioso, que Ele não pode deixar de ser fiel conosco. E porque Ele não pode deixar de fiel para conosco, nós precisamos celebrar um Deus assim. É um Deus que não está sujeito às tempestades, que muitas vezes no relacionamento com as pessoas, nós estamos sujeitos. Aí eu briguei com a Tati. Sabe de uma coisa? Eu não vou falar com ela hoje. A minha fidelidade, a nossa amizade acabou naquele momento. E nós passamos a olhar um para o outro e ficarmos cabibaixos um com o outro. Com Deus isso não existe. Você briga com Deus e Deus vai te amar e vai continuar sendo fiel a você. A fidelidade de Deus é tamanha que nós precisamos celebrar essa fidelidade e dizer: Deus, eu te amo porque Tu és fiel a mim. Por mais que eu possa ser infiel a Deus, por todas as vezes que eu peco, por todas as vezes que eu entristeço, envergonho esse Deus chega para perto de mim e diz: Jorge, eu te amo. A minha palavra não vai ser mudada, eu quero te abraçar, volta, recua. O reino de norte sofreu porque foi infiel para Deus. O reino do sul também foi tomado pela Babilônia porque foi infiel a Deus. Por mais que Deus tivesse anunciado a esses dois reinos: olha, afaste-se desses deuses, procure a mim, busque a mim, se achegue a mim, e que o povo não quis saber, Deus acabou permitindo que eles fossem entregues aos reis, um da Síria e o outro depois da Babilônia. A fidelidade de Deus é tamanha, mas a nossa infidelidade tem nos afastado de Deus. A nossa infidelidade não tem estado de acordo com um Deus que é fiel a cada um de nós. Nós podemos celebrar a Deus pela sua onisciência. Você já pensou que Deus sabe de tudo que você pensa? Você já pensou que Deus está nesse momento sabendo se você está aqui ou se você está lá fora? Se você está preocupado com o resultado do jogo, mas não com aquela palavra que Ele quer trazer ao seu coração? A onisciência de Deus é bom porque Ele também conhece todas as atitudes dos nossos inimigos. E o inimigo aí, me referindo à questão espiritual. Não há nada que Satanás possa surpreender Deus. Deus conhece todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, todas as suas ações. E porque Ele sabe de tudo e conhece de tudo, eu posso dizer: louvado seja o nome de Deus, porque esse Deus é um Deus onisciente que sabe todas as coisas. Ele não vai ser surpreendido. Um Deus bondoso, mas um Deus que tudo sabe e que tudo conhece. O Salmo 139, no verso 2, diz assim: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Que Deus fantástico esse. Um salmo que sabe de tudo.
Ele sabe quando você está com desejo de pecar. Ele sabe quando o tentador vem de encontro a você. No livro de Gênesis, Deus adverte e busca alertar Caim. Caim, o pecado está à porta, Caim. Você vai fazer uma bobagem. Caim persiste, insiste e mata o irmão. Todas as vezes que Deus tem condições de nos chamar a atenção, para nos alertar sobre o pecado e sobre os erros que nós podemos cometer, esse Deus onisciente coloca em prática a sua onisciência e nos avisa e nos alerta. Um Deus onisciente. Nós precisamos ficar alegres por isso. Sabe por que eu amo a Deus? Eu amo a Deus pela sua fidelidade. Eu amo a Deus por sua onisciência. Eu posso e quero declarar a Deus sobre a sua bondade, a sua benignidade. Irmãos, a bondade de Deus é algo extremamente abençoador para a nossa vida. Um Deus bom, diferente do que as pessoas colocam por aí. As pessoas parecem que estão chamando Deus de mau, com relação às questões que a nossa própria sociedade está colocando, dizendo que nós estamos entendendo Deus errado, porque se Deus fosse desse jeito que a gente coloca, Deus então é um Deus mau. Deus é bom. As pessoas confundem a bondade de Deus. Muitas vezes nós não temos sido bons com as pessoas. Muitas vezes nós não temos sido bons para com as pessoas. Mas Deus tem sido bondoso conosco. O tempo todo. Nós somos bons? Não. Mas Deus é bom. Às vezes as pessoas pensam que são boas. Volta e meia eu falo sobre isso aqui no púlpito da igreja. Mas volta e meia eu encontro pessoas que eu pergunto para elas o que elas acham que uma pessoa, o que ela acha na opinião dela, que ela pode fazer para ir para o céu. E a grande maioria, eu diria que 80% das pessoas que eu pergunto isso, elas dizem, eu tenho que ser uma boa pessoa. Eu tenho que ser honesto. Eu tenho que fazer o bem às pessoas. Essa semana eu perguntei isso mais umas 2 vezes. E uma menina disse assim, eu não sou. Se eu morrer agora, eu não vou para o céu. Porque eu não sou uma boa pessoa. Foi uma pessoa do sexo feminino que falou isso. E eu fiquei feliz com a conclusão dela. E disse para ela assim, eu tenho uma boa notícia para você. Não é a nossa bondade que nos leva para o céu. Mas a bondade de Deus que nos leva para o céu. Nós usamos sorrateiramente uma comparação esdrúxula que nós criamos, que as pessoas criam. Eu me comparo para ir para o céu com as outras pessoas. E em relação a essas pessoas, eu sou boa pessoa. Mas eu sempre me comparo com pessoas que categoricamente são bem piores do que eu. Normalmente a gente usa aquela frase assim, eu não roubo, eu não mato, eu não trafico. E aí fica fácil ser bom. Mas aí eu pergunto, você já mentiu? Essa menina falou assim, muito. Você já cobiçou o que não era seu? Já. Então eu quero dizer para você uma coisa. Não é o que você é em relação às pessoas, mas é o que você é em relação a Deus. E curioso que uma vez alguém chegou diante de Jesus, e Jesus usou essa argumentação. Em Marcos 10, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e perguntou para ele, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus dá essa resposta para ele, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus foi na mesma rota de colisão com a pessoa. E se a pessoa
acha então que só Deus é bom, então eu não sou bom. Se só Deus é bom, eu não sou bom. E é isso que nós precisamos reconhecer de Deus. É isso que o salmista está dizendo, que esse nosso Deus é bom. É um Deus maravilhoso. O Salmo 52:9 diz: para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A celebração que nós precisamos fazer, precisa ser feita uma celebração para com Deus bondoso. Será que você ama a Deus pela bondade dEle? Já vi algumas pessoas dizendo assim, sabe, pastor, estou triste com Deus. Eu fiquei durante 1 ano triste com Deus, reclamando de Deus, brigando com Ele, não entendendo que as coisas que aconteceram comigo. Assim como eu, outras pessoas ficam zangadas com Deus. Elas atribuem a Deus algum infeliz da sua vida. Mas o que nós precisamos mesmo fazer é dizer assim, Deus, Tu és um Deus bondoso. Eu aqui não valho nada. Eu que estou errado. Eu que preciso melhorar a minha vida. Eu preciso provar nosso amor a Deus pela qualidade do serviço que nós prestamos a Deus. Pode ser que você não pense, mas cada serviço prestado a Deus é um serviço que Ele, Deus, reconhece como sendo de coração ou não. Como é que eu vou provar a Deus o meu amor por Ele, se Ele nos seus mandamentos diz que eu preciso amar o próximo como a ti mesmo? Então existe um padrão de qualidade. E o salmista coloca aqui, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Não é servir a Deus com uma murmuração. Gente, não tem coisa mais triste para Deus do que você fazer um trabalho para Ele, reclamando da sua vida, reclamando das pessoas que estão à volta na igreja. Não tem coisa mais triste para Deus do que você prestar um serviço, seja onde for, seja o serviço dos músicos aqui apresentados, seja o serviço do ensaio de coral, seja um serviço na própria cantina da igreja, no próprio grupo dos pastores. Não há como nós prestarmos um serviço a Deus que Ele possa aceitar, a não ser que isso seja feito com alegria. Assim como a nossa oferta é trazida, porque o nosso serviço é uma oferta para Deus, não pelas coisas que Ele já nos deu, mas pelo que Ele é, pelo que Ele é. Não é servir sem querer, ou a pessoa servir só para aparecer. Parece que tem algumas pessoas que se sentem bem à vontade para fazer um serviço para aparecer. Mas o Deus que conhece o coração, Ele não reconhece esse serviço, como foi o caso de Caim. Deu lá um serviço para Deus, deu uma oferta para Deus. Não deu de coração, e Deus na lata não aceitou. Hoje, nós sequer queremos ouvir a resposta quanto ao fato de Deus aceitar ou não. Se não for com alegria, se não for com louvor, não há como Deus aceitar isso. Achado, sem cuidado, sem preocupação, de qualquer jeito. Em coração, será paixão, será por Deus. Você faz um serviço a Ele. Amar a Deus com a consciência de que nós pertencemos a Ele. Diz assim, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto.
a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Consciência de tudo aquilo que você está fazendo é para Deus, porque eu tinha no meu outro carro, Jesus me fez seu amigo. Estou orando para saber se Deus vai fazer isso. Mas por que isso tem que orar, pastor? Tem. Deus tem que abençoar, Deus tem que mesmo isso. Pode... E esse carro tratava, essa frase foi o resultado. Escrever já tem problema, porque você tem que escrever. E eu perguntei para Deus o no outro, e cada um apresentava os carros, na verdade. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou colocar então um, Senhor. Eu sou amigo de Jesus. Tá bom, Jesus. Nitidamente vi Deus dizendo para mim, eu te fiz meu amigo. É diferente. Muda tudo. Porque na verdade foi Ele quem me fez seu amigo. O seu amor, a sua misericórdia. A consciência de sermos um povo de Deus muda muita coisa da nossa própria história. O que pode mudar especialmente é que nós estamos aqui juntos, como igreja. Somos o seu povo. Ele é o nosso Deus. Nós estamos juntos nos momentos difíceis da vida da igreja e estamos felizes nos momentos de glória da igreja, como esta manhã nós tivemos. Nós somos o povo de Deus. Foi Ele quem nos fez o seu povo. Ele queria que o mundo inteiro adorasse. Ele deu oportunidade e continua a dar oportunidade para todas as pessoas o buscarem e serem e fazerem dele o seu Deus. Ele quer ser o nosso Deus. Mas as pessoas não tomam essa decisão. Ser povo de Deus é ser um privilégio para nós, irmãos. É ser um privilégio para nós pertencermos a Ele. E esse privilégio nos leva ao meu último ponto aqui nessa noite. É de que ame a Deus frequentando a sua casa dignamente. O salmista diz isso, entre por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Eu fico imaginando que há pessoas que amam um noivo chamado Jesus, mas não gostam e não se relacionam com a noiva. É a mesma coisa que chegar para o nosso pastor João Emílio e falar, pastor João, eu amo o senhor. Já a Cristiane eu detesto. Não quero saber dela. Há muitas pessoas que não querem um relacionamento com a igreja. Muitas delas estão sempre pulando de uma igreja para outra. Eu não estou pulando de uma igreja para outra. Cada dia o culto numa outra igreja. Relacionamento. Elas dizem, estou bem com Jesus. Estou bem com Deus. Eu não brigo com ninguém. Eu não me confronto com ninguém. Para mim, a igreja é só para eu visitar. Perto. E dá mesmo. A igreja não é assim.
A igreja tem que ter envolvimento. A igreja sempre em movimento. Está arraizado em algo que Deus está fazendo no local. A nossa igreja está com pequenos grupos. Você precisa se envolver em pequenos grupos. A nossa igreja tem encontros, retiros. Você precisa se envolver nesses retiros. Sábado agora que vem tem um encontro lá na igreja. Você precisa fazer isso. O mundo tem uma propaganda que todos os dias, o mundo está nos convidando a fazer parte do mundo. E a proposta de estar na igreja é uma proposta de estar sempre na igreja. O máximo possível. Quem ama a Deus entra pelos seus atos com ações de graça e com louvor. Irmãos, pode ser que a casa esteja caindo. Mas louve o Senhor, adore o Senhor, não se compare a outras pessoas, do tipo, por que eu estou dessa maneira? No outro dia me perguntaram assim, pastor, por que crente sofre tanto? E tem um monte de gente ruim no mundo aí que não sofre nada. Eu disse para ele assim, olha, eu não sei se tem um monte de gente aí não sofrendo nada. Eu não sei também se crente sofre muito. Mas vou dizer uma coisa para você, nós não merecemos nem viver. Merecemos não, irmãos. A paciência de Deus com a gente é impressionante. É impressionante. Quem lê o livro de Êxodo, como eu gosto de ler, tem um momento em que o povo chega ao ápice. E Deus abre um buraco no chão e joga um montão lá dentro. E quando a gente lê, a gente faz assim, yes! E logo depois disso, assim, podia ser você, Jorge. E sabia que às vezes, na linguagem de qualquer ser humano, Deus bem que podia abrir um buraco para você cair e não voltar mais. Verdade. Mas esse Deus que é bondoso, esse Deus que é fiel, esse Deus que é amoroso, Ele vai com misericórdia, não abre buraco no chão. 80% das pessoas que estão fora da igreja, estão fora da igreja por causa de relacionamento com as pessoas, em especial liderança. Elas não querem ficar. Elas não se dão bem com as pessoas. Estão desajeitadas. E quantas pessoas não vêm para a igreja porque não tem tempo. Deus não ocupa a agenda daquela pessoa. Mas pastor, tem gente que está trabalhando. Eu não estou falando delas. Eu estou falando das que podem, estão nesse momento em casa, assistindo pela televisão e deveriam estar aqui. Ou numa outra igreja local. Não me refiro aos que estão doentes, porque os que estão doentes não podem vir aqui. Não me refiro aos que estão presos, porque os que estão presos não podem vir aqui. Me refiro àquelas pessoas que não querem o atrito da igreja, o relacionamento da igreja. Celebrando a recuperação, tem uma frase na porta que diz assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas. E é o lugar em que essas pessoas imperfeitas se reúnem, se juntam, vêm aprender através da escola bíblica dominical. Vêm aprender um culto de edificação e partilhar as metas da igreja, como fizemos hoje também pela manhã, estamos sempre fazendo. É um lugar que a gente vai entrar pelas suas portas com ação de graça. Que bom, cheguei na igreja. Para muitas pessoas, chegar na igreja é a questão mais difícil da vida delas. Elas demoram a vir.
alguma coisa acontece, o pneu fura, você recebe visita, é uma maratona para se vir à igreja. É por isso que às vezes nós dizemos assim: você que veio à igreja, Deus te abençoe, parabéns, você está aqui. É por isso que o nosso pastor diz que aqui é o lugar, não era para dormir, mas é o melhor lugar para dormir. Venha dormir aqui. Porque chegar na igreja é um lugar de adoração, um lugar de louvor. Pelo menos a gente chega e dá um grito e você acorda. Eu queria hoje pensar e orar por você. Ser grato a Deus por você estar aqui. Ser grato por todas as coisas boas que Deus tem nos dado. Não é pecado vir à igreja para fazer pedidos a Deus. Não, não é pecado não. Venha, faça suas petições, nós temos esse tipo de oração aqui. Mas venha com um coração grato a Deus. Venha agradecendo a Deus pelo que Deus é, não porque Ele vai te dar. Seja grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado a tantas pessoas, a pessoas que você conhece. Sejam isso um testemunho seu, no seu coração, para as pessoas. E eu queria pedir a você nessa noite, te dar uma oportunidade de você se achegar a Deus. Você que está triste, você que talvez tenha vindo hoje à casa de Deus, não com tanta alegria. Eu vou pedir que você ouça a canção que Deus colocou no coração dele, que eu não sei qual é. Mas eu sei que é um Deus bondoso. Eu sei que é um Deus fiel. Eu sei que é um Deus que tudo pode e que tudo sabe. Depois disso eu oro e falo com você. Amém. Aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode se colocar de pé para juntos adorarmos ao Senhor. Aleluia, Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me ama, Ele me ama.
erguendo as suas mãos e declare em alto e bom som que o nosso Deus nos ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à perfeição. Se a graça é um oceano, estamos se afogando. Os céus se unem à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso